Olá, pessoal. Bom dia a todos que conectaram conosco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o nosso 33º call de divulgação de resultados trimestrais. Hoje aqui especificamente vamos falar sobre os planos FAF e Família. Gostaria de agradecer a toda a equipe da BRF Previdência por preparar o material, estar junto conosco aqui no dia a dia, para que a gente consiga ter não só o material dessa reunião, mas de todo o nosso dia a dia aqui. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a Vivian e o Milton, que vão dividir comigo essa apresentação. Eu vou trazer algumas novidades. A Vivian, diretora administrativa e de seguridade, vai trazer informações sobre o relatório anual de investimentos, e o Milton a parte de cenários econômicos e os resultados dos planos. Iniciando então com nossa agenda, nós iremos abordar aqui então um primeiro bloco sobre as informações do nosso relatório anual de informações, né, de 2025, que nós concluímos agora em meados de abril. Né, é uma obrigação legal que nós temos frente à Previ, e a equipe da Vivian, junto com ela, conduziu esse relatório de forma exemplar. Depois eu trago destaques de 2026, resultados do primeiro trimestre de 2026, e o Milton conclui com o cenário econômico, e aí depois abrimos para as perguntas e respostas, tá bom? Sobre perguntas e respostas, eu já queria deixar aqui para vocês, quem tiver alguma pergunta a fazer, pode usar na parte superior da sua tela, ao lado, nessa barrinha de ferramentas em cima, né? Então você tem o chat e você tem ao lado esse balãozinho de perguntas e respostas, que é esse símbolo que a gente traz aqui. Então podem fazer suas perguntas, tá? Nós vamos estar aqui o tempo todo respondendo, tanto a nossa equipe comercial quanto a nossa equipe de atendimento vai estar respondendo para vocês por esse ícone, né, de perguntas e respostas durante a apresentação, e alguma pergunta que venha a ficar sem resposta, ou que de repente possa ser uma dúvida coletiva, a gente pode abordar no final da apresentação. Bom, muito obrigado novamente a todos. Eu passo para a Vivian para conduzir a apresentação do nosso relatório. Muito obrigada, Manduca. Primeiramente, bom dia a todos os participantes, né, todos que nos acompanham, para receber essas informações sobre o plano, especificamente sobre o plano de previdência. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham agora nessa manhã. Vou começar pelo ciclo de prestação de contas, né? Então, nós temos um ciclo extremamente estruturado e bem robusto em relação à sua governança, em relação ao encerramento dos exercícios, né? Então, estou falando agora sobre o encerramento do exercício de 2025, que começa entre dezembro e janeiro, né? Começa com a apuração dos resultados e avaliação atuarial elaborada pela diretoria executiva, mas representada por todas as suas áreas, contabilidade, seguridade, né? Que de fato fecha essas informações, inclusive o relatório anual. Tendo essas informações consolidadas e fechadas para o ano, né? Todos esses movimentos, documentação e as explicações necessárias, né, são auditadas por uma auditoria externa. Então, a BRF Previdência possui uma auditoria externa que audita todos os seus dados e consequentemente, as documentações, suporte que garante que as informações prestadas, as informações financeiras divulgadas pela
BRF Previdência está condizente com a realidade econômica e financeira da entidade. Então, nós recebemos um relatório do auditor externo sem qualquer ênfase ou sem qualquer ressalva, né? Isso também você pode consultar o parecer na íntegra, né, no relatório anual da BRF Previdência. E aqui eu quero fazer uma explicação adicional, né? Além da auditoria externa, né, do auditor independente, que ele basicamente revisita os números contábeis, né? Nós também temos e executamos durante o ano de 2025 a auditoria interna. A auditoria interna ela é mais focada aos processos, né? Mais focado à mitigação de risco, aos processos da BRF Previdência. E no ano de 2025, acho que a gente já comentou em alguma apresentação de resultados, pelo primeiro ano foi executada pela equipe da MBRF, né? Então, o conjunto da auditoria do trabalho executado pela auditoria interna, mais o trabalho executado pela auditoria externa, dá bastante conforto para a administração e para os participantes em relação às informações prestadas aqui nessa apresentação de resultados e no relatório anual. Bom, depois do parecer, da emissão do parecer do auditor externo, né, o Conselho Fiscal também analisa esses números, esses dados, tanto as demonstrações contábeis quanto o relatório anual, e emite um parecer favorável em relação aos dados e às informações da BRF Previdência. Depois disso, o Conselho Deliberativo também analisa essas informações e se manifesta acerca dos dados informados pela administração. O Conselho Deliberativo é composto por 6 conselheiros, né? Dentre eles, 2 são eleitos pelos participantes e 4 são indicados pela patrocinadora. Então, o Conselho Deliberativo também se manifestou de forma favorável, então, tendo todas esse ciclo de aprovação, né, que começa com a diretoria, auditoria externa, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, nós juntamos toda essa documentação e enviamos para a Previc. Isso acontece até 31 de março. Então, a Previc é o órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar no Brasil e ela recebe todas essas informações. Feito isso, até dia 30 de abril, né, até o finalzinho de abril, nós devemos divulgar aos participantes o relatório anual de informações. A gente chama ele de RAI, né? Então, uma forma abreviada, mas refere-se ao relatório anual de informações, que é uma prestação de contas da BRF Previdência sobre o encerramento de 2025 para os seus participantes e outras partes relacionadas, né? Então, é uma obrigação legal, ela é instituída pela Resolução CNPC número 32, mas além das informações mínimas obrigatórias, né, que a gente deve prestar no relatório anual, nós prestamos as informações que nós julgamos relevantes para os participantes. Então, nós, de maneira nenhuma, nos limitamos àquelas informações que são obrigatórias, e sim informações que conseguem aproximar a BRF Previdência dos seus participantes. Então, nesse sentido, a gente promove, acho que o 4º ano que a gente promove a versão interativa do relatório anual, que a gente entende que alguns conceitos de plano de previdência, eles são um pouco difíceis, né? Então, a gente gostaria de tornar a leitura mais acessível possível, mais agradável possível, então nós elaboramos ele num formato interativo. E, além disso, nós segregamos as informações por plano de benefícios. Então, aqui nós estamos com os participantes do plano FAF, então nós segregamos essas informações para que o participante ele tenha acesso exclusivamente aos dados e às informações do seu plano, para não ter nenhuma dificuldade aí em relação a conceitos de outros planos de previdência, tá? E agora, falando um pouquinho mais sobre o relatório anual, o relatório anual de 2025, nós consideramos que o ano de 2025 ele foi marcado por ações que realmente elas vão perpetuar para a entidade por muitos anos, né? Então, eu sempre falo que o relacionamento da BRF Previdência com vocês, participantes, é um relacionamento de longuíssimo prazo. Nós ficamos com os participantes 20, 30, 40 anos entre a fase de adesão até a fase de pagamento do último benefício. Então, todas as ações e todo o planejamento aqui da administração, da diretoria, das áreas, ele sempre é focado no longo prazo. Então, resultados que conectam e que preservam a poupança e o acúmulo de renda
dos participantes, né? Então, a gente considerou que esse ano foi marcado por entregas significativas para o plano de previdência, e é um pouco disso que você vai encontrar no relatório anual. Então, você vai encontrar os movimentos estratégicos de investimento, acontecimentos em relação à melhoria de sistemas, à governança da entidade, as próprias demonstrações contábeis, resultados administrativos. Então, todas essas informações completas você vai encontrar no RAI. E aqui nessa apresentação eu vou tentar passar de uma forma muito resumida, né, para privilegiar o tempo de vocês. Eu vou passar os principais pontos que constam no relatório anual. Então, aqui de uma maneira consolidada, né? Então, considerando a BRF Previdência como um todo, vocês sabem que nós administramos 4 planos de previdência, né? Um deles, o plano FAF, mas o plano em dezembro de 2025, ele fechou com um patrimônio de 4,99 bilhões. Nós somos extremamente representativos em relação aos planos de previdência mantidos no Brasil, né? Em relação ao volume total, nós temos 51 mil participantes, então são 51 mil pessoas que escolhem a BRF Previdência para poupar os seus recursos para aposentadoria. No ano, nós recebemos de contribuição, e aí eu não estou falando do plano FAF, porque no momento o plano FAF ele não recebe contribuição, mas dos outros planos nós recebemos 88 milhões de contribuições, mas pagamos 259 milhões em benefício. E 67 milhões em institutos e que são as portabilidades e os resgates. Então, esse é o nosso cenário consolidado, né, da BRF Previdência. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Plano FAF. O Plano FAF, ele encerra o ano de 2025 com 13.175 participantes. E o curioso é que o participante de maior idade aí do Plano FAF, ele tem 106 anos. Então, é mais para a gente ter essa percepção em relação ao nosso compromisso aí de longo prazo com os participantes. Nós pagamos 247 milhões em benefícios, né? Muito alinhado com a expectativa e com as projeções atuariais. E num plano BD, esse acompanhamento da evolução dos benefícios é bem importante. Ele teve um crescimento de 7,61% em relação a 2024, o que não é um indicador ruim. Isso quer dizer que as pessoas estão se aposentando mais, né, em relação, além do componente de atualização dos benefícios, mais pessoas se aposentaram durante o ano de 2025, né? E nós pagamos 864 mil aí de institutos. No plano família, e aí eu faço chamo uma atenção especial, né? O plano família é um plano adicional, então é um produto adicional que a BRF Previdência criou. Ele é um plano super jovem, ele é de 2021, criou como uma alternativa em relação à poupança previdenciária. E aí, se você tem um plano FAF, que é um plano patrocinado, você também pode ter um plano família como uma estratégia de complementação de renda, ou para aposentadoria a longo prazo, ou para alguma poupança aí de médio prazo. Então, o plano família, ele tem 500 participantes, ele vem crescendo, né? Ele vem tendo um comportamento bem interessante aí em relação à estrutura desse plano, e ele também, além de você ser participante do Plano FAF, você também pode ser participante do Plano Família. Muitas pessoas perguntam isso, se eu fizer o Plano Família, eu vou perder o Plano FAF? De maneira nenhuma. Você pode ter 2 planos aqui administrados, um patrocinado, um Plano FAF com suas características, e outro para fazer uma complementação. Além de você poder ter um plano família em seu nome, você pode estender esse benefício para os seus familiares, filho, cônjuge e outros familiares, para que você estenda esse benefício da BRF Previdência. Só para vocês terem uma dimensão, né, no plano família, por ter essa característica, né, por ser estruturado dessa forma, nós temos um participante de 3 meses, né? Então, a característica dele, eu tenho um participante, a gente administra um plano para um participante de 3 meses e também para um participante de 84 anos, tá? Falando um pouquinho agora sobre resultados, né? Resultados e eficiência. Notícia boa, então, o plano FAF ele teve uma rentabilidade de 9,98, ele foi superior à sua meta atuarial, que é de NPC mais 5%. Então, a meta atuarial do plano FAF, então, é quanto que a gente
a meta significa quanto que o plano de previdência, de uma forma bem simplista, né, precisa render, né? Então, essa é a nossa meta atuarial, as estratégias de investimento são focadas nessa meta. Então, com muita alegria aqui, a gente divulga que nós atingimos a meta de rentabilidade 9,98 versus uma meta de 9,09. E como o plano de previdência é um investimento de longo prazo, a gente também traz as informações em 36 meses. Então, em 36 meses também, nós atingimos a meta de rentabilidade. Então, a rentabilidade do plano FAF foi de 35,97 versus uma meta de 30,37. Já o plano família, né? Aqui a gente está compartilhando os resultados tanto do plano FAF quanto do plano família. Ele tem uma meta muito mais agressiva, né? Ele tem uma característica muito diferente do plano FAF, então ele é um investimento de médio prazo, então ele é atrelado ao CDI, então o resultado do plano atingiu 80% do CDI, um valor de 11,46 versus uma meta de 14,77. Em relação à gestão, né, dos recursos, né, muito fruto de um trabalho intenso aqui, em especial da equipe de investimento, nós conseguimos reduzir as taxas de investimento em 57%. Isso foi fruto de avaliação do portfólio de investimento, foi fruto de renegociações. Então, nós conseguimos aí reduzir 57%, o que aumenta a rentabilidade do plano, né? Então, essas despesas são despesas que a gente chama de diretas, né? Então, são despesas que impactam diretamente a rentabilidade do plano e a gente conseguiu reduzi-las em relação a 2024 em 57%. Boa notícia também em relação às despesas administrativas. Despesas administrativas são aquelas que custeia a nossa operação, que custeia a operação da BRF Previdência. Então, eu estou falando do pagamento do software, das consultorias, do nosso pessoal aqui, do nosso time. Então, essas despesas, elas também foram otimizadas a partir da nossa reestruturação operacional, que aconteceu aqui, muito vinculada com as melhorias e com os ganhos de sistema, e também renegociações de contrato, avaliação de projetos, nós conseguimos entregar um orçamento abaixo do esperado. Então, aqui nesse quadro, a gente consegue notar que o orçamento esperado, então, durante o ano de 2025, nós tínhamos um orçamento aprovado de 15.151 e nós conseguimos executá-lo a 3,5 abaixo do previsto, então 14.620. O plano família também da mesma forma, a maioria das despesas elas são rateadas entre os planos, né? Então a gente tinha uma expectativa de um orçamento, né, de 61 mil e nós executamos ele a 20% abaixo, nós executamos em 49 mil. Outros pontos aqui, outros principais destaques aí do ano de 2025, a gente chama bastante atenção aqui para a nossa evolução digital. Então, nós começamos um trabalho de migração do nosso sistema de gestão, do nosso sistema operacional, e isso refletiu num novo aplicativo e num novo portal de autoatendimento. Tanto o novo aplicativo quanto o novo portal de autoatendimento, ele trouxe muita autonomia para o participante. Então, o participante tem mais informações sobre o seu plano, aproxima mais o participante do seu plano de benefício e ele tem mais autonomia, mais ações para fazer dentro do autoatendimento em relação ao que poderia fazer anteriormente, tirando as questões de segurança, de governança. Então, tudo isso foram avanços significativos durante o ano de 2025 que nós conseguimos entregar. Além disso, teve um novo site, o novo site ele foi completamente repensado, né, para que as informações estejam mais acessíveis aos participantes, mais com fluxo, né, com uma movimentação mais fluida para os participantes, e isso também a gente entregou durante o ano de 2025. Atendimento, nós ficamos muito felizes com esse indicador, nós tivemos um tempo médio de resposta em 54% menor que no ano de 2024. Isso é fruto de muito trabalho da nossa equipe de atendimento, né, de revisitar alguns processos, revisitar alguns fluxos, revisitar scripts para que a gente, de fato, consiga responder aos participantes de uma forma muito mais otimizada.
E aí, já nessa mesma linha, né, como resultado da nossa pesquisa de satisfação, nós tivemos 83% de satisfação dos participantes. Isso é o nosso índice de satisfação espontânea, ou seja, quando se fala da BRF Previdência, qual que é a primeira resposta que os participantes dão em relação à BRF Previdência? É um número bem interessante, é um número bem próximo aí do bench de mercado de outras entidades de previdência fechada, mas também, a partir dessa pesquisa, nós notamos muitas oportunidades aí, muitas melhorias em relação à nossa estrutura de atendimento e de relacionamento com os participantes. Então, isso são pontos que estão endereçados aqui com o nosso time, com a gestão, para serem executadas durante 2026. Então, nós temos algumas ações bem importantes no sentido de melhorar o nosso atendimento e nossa proximidade e relacionamento com os participantes. Então, apesar de estarmos bem satisfeitos e felizes em compartilhar com vocês esse indicador de 83%, a gente reconhece que a partir dessa pesquisa temos muitos pontos aí de melhoria, né? E também, além das informações desses indicadores, né? A gente também no relatório anual demonstra todas as ações que nós fizemos de campanha nas unidades, de projetos, então, todas as ações que foram realizadas durante 2025 para aproximação aí do participante. Além desses pontos, né, no relatório anual, e estou trazendo aqui a parte do equilíbrio técnico do plano, né? Então, o resultado do plano FAF. Vocês sabem que o plano FAF ele tem uma natureza de benefício definido, né? Então, o compromisso da BRF Previdência é pagar aquele benefício que está definido em regulamento. Então, a suplementação da renda, né? Então, para que a gente pague esse benefício, até o nosso último participante, né? Nós fazemos uma avaliação atuarial. A avaliação atuarial ela é feita todo ano, né? Sempre no mês de dezembro. Então, a avaliação atuarial, ele olha a nossa massa de participantes, então, quantos participantes nós temos hoje registrados na nossa base, e aí informações específicas, né, sobre cada participante em relação a salário, idade, sexo. Então, tudo isso, o atuário, ele junta um conjunto de hipóteses, e conjunto de hipóteses é o que o que se planeja em relação ao comportamento dessa massa ao longo dos anos. Então, qual que é a expectativa de vida desses participantes? Qual que é a expectativa de aposentadoria? Qual que é a expectativa de saída do plano? Então, todo esse conjunto de hipóteses, né, que é algo muito técnico e elaborado por uma consultoria externa, mas validado aqui por nós, né, pela diretoria executiva aqui, nós validamos e submetemos isso tanto ao Conselho Fiscal quanto ao Conselho Deliberativo. Esse conjunto de hipóteses gera uma provisão matemática. Então, gera um passivo de quanto eu preciso ter no meu caixa, né, para pagar esses participantes. Em contrapartida, o equilíbrio técnico é a diferença entre o que eu espero que eu preciso pagar versus o que eu tenho investido aí no nosso ativo. Então, o equilíbrio técnico nada mais é que a conta do passivo menos o ativo. Né? Quando a gente fez essa conta, né, nós chegamos à conclusão que nós temos um equilíbrio técnico, então um déficit de 179 milhões, tá? Esses 179 milhões são os números registrados na contabilidade. Então, nós temos um déficit, uma diferença entre passivo e ativo de 179 milhões. Só que a gente tem um conceito aqui que a gente chama de ajuste de precificação. O ajuste de precificação, assim, boa parte dos nossos ativos, né, então da carteira administrada pela BRF Previdência, ela está alocada em títulos públicos, né? Então ela está alocada em títulos que a equipe de investimento faz a gestão desses recursos, né? E tem um conceito que a gente chama de títulos mantidos na curva. O que são títulos mantidos na curva? São aqueles investimentos que, conforme os estudos técnicos e principalmente essas hipóteses que eu comentei logo no início da minha fala, que eu tenho capacidade de mantê-los até o vencimento. Então, eu tenho capacidade de manter esses títulos até 2035, até 2045, até 2050, porque eu tenho uma
uma previsibilidade de pagamento desses benefícios, tá? Então, uma vez que eu consigo manter esses títulos até o vencimento, eu posso ajustar esse valor, que é extra contábil, né? Ajustar e contabilizar esses valores com a taxa que eu contratei. Então, nós temos títulos e principalmente essa movimentação desse último ano de 2025, né? Eu tenho títulos precificados a 7, a 7,5, a 6. Então, nós aproveitamos muitas oportunidades que tivemos durante 2025 com uma taxa de juros alta, né? E tudo isso fez a gente crescer esse número aqui de 289 milhões. Então, nosso ajuste de precificação é a diferença entre os 5%, que é a minha taxa de juros, versus o título que eu comprei a um valor acima da taxa de juros. Então, se eu comprei um título a 7, então eu estou ajustando esse valor nas demonstrações contábeis. Isso é um conceito definido pela legislação, definido pela Previc, que todas as entidades têm esse conceito, né, do ajuste de precificação, e com isso, o nosso equilíbrio técnico ajustado, né, eu estou antecipando um ganho que eu tenho certeza que eu vou ter, né, pelo meu fluxo do passivo. Nosso equilíbrio técnico ajustado é de 110 milhões. Teve uma variação muito significativa durante o ano entre 2024 e 2025, principalmente por essas oportunidades de investimentos que nós captamos durante o ano de 2025. Então, a boa notícia aqui, então, o relatório anual de 2025 é cheio de boas notícias, né? Então, a boa notícia é que nós estamos com um plano equilibrado. Então, nós temos um equilíbrio técnico positivo. Isso quer dizer que durante o ano de 2026 não há necessidade de contribuição para o plano. Então, o plano é um plano que a gente chama de saudável, né? Um plano solvente, porque o equilíbrio técnico dele é um equilíbrio técnico positivo. Então, a gente mantém durante o ano de 2026, não tem qualquer equacionamento de déficit a se fazer, não tem qualquer valor de contribuição a calcular dos participantes. E aí eu finalizo, né? A gente tenta aqui ser o mais resumido possível, mas são muitos conceitos, muitas informações que a gente tem no relatório anual, e eu convido todos os participantes a conhecer e lógico, né? A gente super entende que são conceitos um pouco difíceis de se entender, mas se você tiver alguma dúvida, alguma percepção em relação ao relatório, até mesmo uma consideração para fazer, os nossos canais de atendimento estão à disposição, e a gente gosta muito de ouvir os participantes. Então, aqui está o QR Code na tela, aqui está o caminho também do relatório anual, e eu convido a todos os participantes que possam acessar o relatório anual e navegar um pouquinho e ter mais informações sobre o plano de benefícios. Tá bom? Eu encerro aqui minha parte sobre as informações de 2025 e eu passo para o Manduca, que vai falar um pouquinho mais sobre já agora o primeiro trimestre de 2026. Obrigado, Vivian. Acho que de maneira sucinta você conseguiu trazer aí muita informação desse relatório, né? Um relatório anual bastante complexo, mas que traz muito do nosso trabalho, da nossa dedicação aqui na gestão do patrimônio, né, da BRF Prev, na verdade dos recursos aqui que vocês participantes nos concedem a possibilidade de gestão. Então, antes até de entrar em 2026, acho que aqui é importante a gente reforçar alguns pontos, né, Vivian, para todos os participantes, que foi muito do que a gente viveu aqui em 2025, né? 2025 foi realmente um ano bastante desafiador aqui para a entidade, né? Nós tivemos a mudança de várias estruturas, disponibilizamos um novo site, novo aplicativo, né? Trocamos o nosso ERP, nós fizemos muitas mudanças aqui, mas não foram só mudanças ligadas à estrutura, né? Então, em relação à gestão, né, tivemos uma redução de 57% na taxa que nós pagamos para a gestão dos nossos investimentos. Então, isso foi negociação, mudança de estratégia, muitas vezes aqui até orientado
pelo Comitê de Investimentos, né, buscando investimentos com melhor rentabilidade, menor risco, né, com uma menor taxa de administração. Então, isso foi uma coisa muito importante. Internamente aqui, reduzimos as nossas taxas de administração, que foi outro ponto importante, né, com a redução das nossas despesas, dos nossos gastos fixos. Tudo isso se transforma, não é em lucro, a entidade ela não é uma entidade com fins lucrativos, então tudo isso que a gente faz, na verdade, a gente está buscando uma melhor rentabilidade do plano, né, para que a gente consiga ter essa saúde, essa sustentação do plano no médio e longo prazo, né. Então, acho que isso foi um ponto muito importante que aconteceu em 2025 e que o relatório traz. Você trouxe aqui também, Vivian, informações ligadas ao atendimento, né? Então, para 2026, não só continuaremos com a busca, né, por essas oportunidades de uma maior economia, o que vai gerar uma melhor rentabilidade dos planos, né, mas a gente busca também, nosso plano de trabalho para 2026 está muito estruturado em atendimento ao participante, né, então nós temos aí como plano para 2026 algumas ações, né, então das primeiras ações que nós temos aí, pode passar, por favor, que nós temos, né, é um plano de visita a todas não, perdão, são 10 unidades da BRF, da MBRF, né, e essas unidades, então, receberão a visita do nosso time comercial, do nosso time de atendimento, para que possam ter as dúvidas sanadas, para que pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a BRF Previdência, porque às vezes entraram recentemente na companhia, possam então participar do plano de previdência, que é um excelente benefício concedido a todos os participantes, a todos os funcionários. Então, nós temos esse plano de visita em 10 unidades para esse ano. A primeira aconteceu na unidade de Curitiba, né, entre os dias 30 de março e 2 de abril. E nós teremos aí uma próxima visita já agendada em Lucas do Rio Verde, do dia 25 a 29 de maio. Então, toda a nossa equipe comercial vai estar lá prestando atendimento aos participantes. E seguindo esse plano, né, de atendimento ao participante, nós elaboramos agora, no dia 23 de abril, um webinar com informações sobre o imposto de renda, né, sobre os benefícios que a tributação de 12% permite, né, sobre a renda bruta. Então, nós fizemos um webinar e foram abordados vários temas importantes, inclusive temas ligados ao preenchimento correto, né, da informação do participante. Abordamos um assunto que está aí, e provavelmente alguns de vocês devem ter vivenciado, que é uma divergência entre a informação concedida pela BRF Previdência à Receita Federal e o valor apresentado na declaração pré-preenchida, né? Algumas pessoas tiveram essa informação divergente. Essa característica não foi particularidade da BRF Previdência. Muitas instituições, e aqui estou falando do setor de previdência, tiveram divergência entre os valores informados por elas e o apresentado na Receita Federal. Fruto disso foi que tivemos, inclusive, a ABRAP, que é a entidade que nos representa, né, enviando um comunicado oficial à Receita Federal sobre essa divergência entre os números informados pela Previdência e o apresentado na declaração pré-preenchida. Então, foi reforçado também que essa responsabilidade de conferência dos dados é da pessoa que está fazendo a declaração. Então, quem não teve oportunidade de acompanhar esse webinar no dia 24, aqui nós temos um QR Code que vai poder levar vocês direto à nossa página do YouTube.
Esse webinar ele foi gravado, então ele está disponível na nossa página do YouTube. Eu convido a todos aqui que tiverem interesse a acessarem e poderem conferir tudo o que foi apresentado no nosso webinar. Tá? Como mais uma ação aqui no objetivo de dar mais voz ao nosso participante, né? Nós estamos criando agora, e muito em breve isso já vai estar disponível, um novo canal de comunicação, além dos tradicionais, né? Além do WhatsApp, além do 0800, do e-mail, né? Dos nossos canais de atendimento, nós vamos criar aqui, na verdade já estamos criando, ele está num processo de finalização, mais um canal que seria um segundo nível de contato, né? Que é o canal Fale com o Presidente. É um e-mail em que vocês, caso não tenham suas demandas atendidas ou tenham algum problema, alguma sugestão, algum elogio, algo que possa ser uma crítica construtiva aqui para a nossa entidade, podem escrever através desse e-mail. Eu vou estar recebendo esse e-mail e não necessariamente são assuntos só ligados ao presidente, mas também a toda a diretoria. Então, se for um tema relacionado à seguridade, eu vou direcionar a Vivian para que cuide do assunto, a Vivian e a equipe dela. Se for relacionado a investimentos, eu irei direcionar ao Milton e sua equipe. Então, é um canal realmente que vocês vão poder ter uma voz ativa na solução dos seus problemas, né, e muitas vezes até mesmo de sugestões, tá? Então esse é mais uma ação que a BRF Previdência toma com o intuito de divulgar todos os nossos canais e dar essa transparência ao nosso processo. Tá? Bom, falando agora um pouquinho sobre 2026, né? Nós estamos aí no primeiro trimestre, a Vivian trouxe números ligados a 2025. Nós temos aqui, então, falando de 2026, isso foi um marco importante para todos os planos, e aqui eu trouxe especialmente para o FAF, né? Porque o FAF tem uma representatividade muito grande. Então, eu quis trazer dentro do bloco de 2026 esse marco importante que a BRF Previdência conseguiu. Nós atingimos em fevereiro de 2026 agora o marco de 5 bilhões em patrimônio, né? Esse patrimônio sob gestão, o FAF então representando algo próximo de 80% desse patrimônio total, tem um peso muito importante para a Previdência. Então, esse foi um marco atingido agora, em 2026, né, para vocês terem uma ideia da evolução do crescimento, os 4 bilhões foram atingidos em 2019, então foram 7 anos aí para que a gente conseguisse ter esse incremento de 1 bi no nosso patrimônio. Esse patrimônio ele é então constituído não só pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras, né, mas a gente soma a construção desse patrimônio, a rentabilidade dos investimentos, né, no curto e no longo prazo, além dos recursos acumulados nos planos, que são as reservas. Então, um marco bastante importante para a gente, o que nos deixa bastante feliz para seguir com esse trabalho e não só para 2026, mas também aí por muitos e muitos anos. Então, falando sobre patrimônio, né, o FAF, como já antecipei, ele tem algo próximo de 80%. Esse é o nosso fechamento de março. Então, em março, o patrimônio do FAF foi 4,1 bi, o que deu algo próximo de 80%, né? Um crescimento de 1,3, dado as características do plano, né, de não ter novos aportes e ter apenas a rentabilidade e o pagamento dos benefícios como uma equação para a gente chegar a esse crescimento. A BRF Previdência está hoje em 45º lugar. À frente estão aí grandes planos de previdência, muitos deles do setor público, né, como
Postales, Petros, até mesmo da Vale, né? Então são empresas elétricas, então são empresas, são planos de empresas de infraestrutura na sua grande maioria, mas a posição de 45º nos deixa bastante orgulhoso, porque realmente é um trabalho é fruto de um trabalho, uma dedicação muito intensa, não só desse trimestre, não só do último ano, mas de todos os últimos anos, de toda a gestão, das gestões anteriores que passaram por aqui. Então, esse é um resumo do FAF. O FAF, como já dito pela Vivia, esse ano de 2025 e 2026 aí a gente não considera nenhuma necessidade de contribuição adicional, né? É um plano que teve no primeiro trimestre 976 mil reais de institutos pagos, então seja de portabilidades ou resgates, né? É um plano que nós pagamos até esse trimestre 65 milhões de reais aí, então que dá mais de praticamente 22 milhões por mês de benefícios pagos, né, distribuído a todos os participantes, e é um plano que hoje tem 13.148 participantes, né, não todos recebendo benefício, muitos ainda na patrocinadora, mas esse é o perfil do plano FAF. Passando para o plano família, né? O plano família, um plano que representa pouco dentro do nosso patrimônio, mas que representa muito frente à estratégia e às possibilidades que ele gera para a nossa entidade, para todos os participantes. Então, um plano que representa apenas 0,12% do patrimônio total, com 6 milhões de patrimônio, mas o crescimento dele reforça o que eu acabei de dizer para vocês, né, de ser um plano estratégico. É um plano que tem crescido de maneira significativa a cada ano, né, de 2026 o crescimento foi de praticamente 25%, abrimos então o ano aí, em 2025, perdão, nós tínhamos aí um patrimônio algo próximo de 4,5 milhões, né? Hoje nós já estamos em 6 milhões, e um plano, como já dito pela Vivia, ele é um plano estratégico porque ele pode ser um segundo plano, né? Muitas vezes para uso do benefício fiscal dos 12%, né? Sobre a renda bruta anual, então ele pode ser um plano utilizado para esses aportes complementares, então um plano que está se mostrando muito importante aí para os nossos participantes. E a gente tem crescido bastante. Falando sobre os números do Família, então, é um plano que hoje possui 165 mil participantes, perdão, nós tivemos 165 mil reais em contribuições, são 505 participantes do plano, né? Nós tivemos 60 mil reais em institutos pagos e já distribuímos, né, já pagamos em benefícios 5 mil reais para um participante, né? Isso acumulado ao longo aí dos 3 meses. Então, um plano novo, né, mas que está se mostrando ao que veio, né? E ainda tem muito a crescer, um plano que com certeza vai estar muito próximo aí ao segundo, terceiro lugar aí entre os nossos planos. Então, nós aqui entendemos que é um plano que tem um potencial de crescimento muito grande, tá? Então, aqui eu concluo a parte das atualizações de 2026. Eu vou passar para o Milton, que vai falar sobre a parte dos investimentos, e eu retorno no final para eventuais perguntas e respostas aí. Obrigado a todos. Milton, está contigo. Perdão, eu tinha esquecido de abrir o microfone. Olá, eu vou falar um pouco primeiro do cenário econômico mundial, do local, e depois a gente fala do desempenho dos planos FAF e família.
De todo modo, o cenário internacional, ele deixou de ser aquilo que a gente já alertava que podia desaguar em problemas maiores, qual seja, eram tensões, a gente falava de tensões geopolíticas, de disputas comerciais, e no final, no dia 28, né, que era uma sexta, de fevereiro, iniciaram-se os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, e como consequência, lembrando que logo na frente do Irã, que passa o Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial tem aquele lugar como rota e, portanto, uma das primeiras consequências foi um aumento bastante grande do petróleo, de em torno de 50%, caiu um pouco depois, mas voltou para ser de 50%. E o que é pior, esse conflito a gente não consegue determinar quando ele acaba, de que maneira ele evolui, até porque o fluxo de notícias são muito confusas e mudam a todo instante. Essa pressão no preço do petróleo vai fazer com que a contaminação inflacionária seja inexorável, ou seja, não vai acontecer de qualquer jeito, dado que tem uma elevadíssima penetração em toda a economia global, a utilização de petróleo, desde fertilizantes para alimentos, até o transporte propriamente dito, que é feito basicamente com derivados de petróleo de maneira direta. Desculpem. A tendência global de juros, portanto, ela estava num nível muito baixo ou caindo. A Europa, em especial, já tinha conseguido 2% de taxa de juros ao ano. Deveria permanecer assim por algum tempo. Os Estados Unidos estava um pouco maior, mais perto de 3%, mas a perspectiva era de que baixasse. Agora esse cenário virou ao contrário. Muito possivelmente essas economias vão ter que aumentar juros para continuar segurando a inflação, em especial no segundo momento, porque o petróleo ficou muito mais caro. Além do que, reiterando, a imprevisibilidade no ambiente internacional e dos fluxos financeiros, eles também têm outra consequência. A gente tinha antes os investidores, ainda que marginalmente, saindo desses mercados globais ou de países desenvolvidos que tinham uma taxa de juros muito baixa, eles saíram para buscar melhores rentabilidades, retornos mais altos. Essa circunstância também foi mudada, muito possivelmente, com o aumento de juro, o fluxo internacional de recursos vai diminuir. Falando especificamente para nós, no próximo slide, e como eu defino como o cenário econômico brasileiro, em que as pressões inflacionárias internas em março já superaram as expectativas de inflação, em especial para aqueles itens mais próximos ou mais diretamente ligados com o petróleo, como transportes, que eu acabei de mencionar, e até mesmo os alimentos, como uma forma de antecipação para aquele choque que viria. E a gente já consegue medir isso de maneira objetiva, porque o IPCA de março, que foi anunciado ontem, ele foi de 0,89%, ele vinha em fevereiro de 0,44%, ou seja, ele mais que dobrou a leitura mensal. Mesma coisa aconteceu hoje com o IGP. Para abril, ele foi de 2,73%, quando o esperado para este mesmo índice era de 2,52% pelo mercado. Mas ainda assim, o Copom, na reunião de fevereiro, reduziu a taxa Selic para 0,25%. De toda forma, ele fez um contraponto, dizendo que vai adotar uma postura de bastante cautela em relação aos próximos passos, em especial levando em consideração este conflito no sudoeste da Ásia, que
aumentou o preço do petróleo. O real, de outra forma, como a gente tem, digamos, a gente é superavitário em petróleo, a gente produz mais do que consome. Isso não é verdade para os combustíveis, em especial o diesel, a gente tem que importar 30%, mas de todo modo a gente tem sido visto pelo mundo como um país que na crise não sofre, na crise de petróleo não sofre tanto. E dessa forma, o real, moeda, foi um dos mais bem comportados entre os emergentes. Ele caiu e a volatilidade dele, ele se valorizou, perdão, o dólar caiu, esse cacoete que a gente brasileiro tem de referir ao câmbio, e essa circunstância faz com que o câmbio hoje tenha um desempenho virtualmente exemplar em relação aos os concorrentes de mercado interno, perdão, de mercado emergente. E a gente, de todo modo, a gente tem uma preocupação, porque apesar da atividade econômica está mostrando algum arrefecimento, resultado do aumento da taxa de juros pelo Banco Central para até 15%, que já está, digamos, no movimento de decrescimento, o ambiente inflacionário brasileiro segue desafiador, porque a gente tem uma economia quase em pleno emprego, a renda tem crescido nesses 2 últimos anos, o gasto público continua muito elevado e a gente vai ter uma eleição esse ano. Em geral, em anos de eleição, em especial os governos que estão no poder, eles costumam gastar um pouco mais. Então, portanto, essa circunstância de gasto público elevado pode ser agravada. E na nossa perspectiva, isso vai gerar pressão inflacionária, em especial no Brasil, como a gente já fez nessa leitura do IPCA 15 de 0,89, no IGP de 2,73, e essa inflação maior que a gente está esperando, muito possivelmente deve acontecer nesse futuro visível, até quanto visível digamos, a permanência do conflito no sudoeste da África. E essa combinação vai reduzir a possibilidade das taxas de juro caírem mais. Então, aquilo que a gente achava que fosse ser uma taxa Selic terminal para final de 26 em torno de 12%, o que beneficia muito a redução de juros e o desempenho das empresas, ou seja, o mercado como um todo, ele voltou agora para cá dos 13, 13,5, conforme o levantamento que a gente conseguiu fazer até agora. Então, portanto, você vai ter, digamos, um ambiente menos amigável para a redução da taxa de juros no curto prazo. Essa circunstância de ambiente internacional incerto, com petróleo mais alto, torna o mercado local atraente, mas a pressão inflacionária e o ambiente político, ele traz incerteza, porque é muito indefinido e pode, num segundo momento, deteriorar o desempenho dos ativos brasileiros, porque, lembra, os mercados desenvolvidos, muito possivelmente, vão ter que levantar juros, vão ter que tornar o juro mais alto, e a atratividade de investir no mercado emergente fica menos atraente nesse momento. Então, majoritariamente, a gente está investindo os recursos da BRF Previdência em títulos de renda fixas atrelados à inflação e com um juro real bastante acima da nossa meta atuarial e ainda assim fazendo alguma diversificação em renda variável no mercado exterior e local, e investimentos em imóveis também como forma de diversificação desse conjunto de investimentos que a gente tem, em especial no FAF. No próximo slide, a gente vai
falar diretamente da rentabilidade do FAF, porque neste período, em especial em janeiro e março, a gente teve uma alta de juros que, de alguma maneira, reduziu a nossa possibilidade de atingir a meta, ainda que não seja tão importante assim, e já em abril a gente recuperou bastante esse desempenho, ou seja, a diferença entre a meta e o desempenho do FAF está muito próximo, lembrando que a meta do FAF é INPC mais 5 ao ano, e repetindo, em abril a gente reduziu essa diferença bastante para um montante bastante menor. Falando especificamente do desempenho do família, que vai vir no próximo slide, o desempenho também ficou aquém, até porque esse fundo tem uma meta um pouco mais ousada, de 103% do CDI, e a gente, mesmo mudando as características do plano, das aplicações ou dos ativos do plano, a gente não conseguiu atingir a rentabilidade de 3,52 para esses primeiros 3 meses como meta. Em abril, se a gente, de novo, a gente melhorou o desempenho relativo e está mais próximo da meta, mas não conseguiu ultrapassá-la. E aí a gente pode ir para digamos, qual é a nossa perspectiva sobre o desempenho das aplicações financeiras, ou seja, a alocação de ativos que a gente tem feito nos planos, neste caso especificamente no FAF e no família. A gente vai continuar muito cauteloso com relação às aplicações, escolhendo de maneira detida, indo para títulos públicos que tem digamos, uma convicção maior de recebimento, até porque o governo emite a moeda que deve ser paga o título. A gente vai continuar muito prudente, porque isso faz parte até da estrutura de decisão em relação ao investimento, e essa diversificação a gente deve mantê-la, porque, de alguma maneira, em especial, se a gente tiver um problema no mercado interno, os investimentos em renda variável, em especial no exterior, eles fariam um contraponto e reduziriam a repercussão desse juro maior no mercado local nos nossos investimentos. E a gente está monitorando muito de perto a economia global, claro, com a evolução do conflito no Oriente Médio, o comportamento dos preços derivados de petróleo como consequência desse conflito, e o direcionamento da política monetária internacional, ou seja, se os países vão de fato levar os juros a níveis atraentes, ou farão ou não farão isso num primeiro momento, só farão no segundo. Então, portanto, faremos um acompanhamento bastante próximo, assim como a gente vai fazer com os fluxos internacionais de capitais, porque, como em especial da nossa perspectiva, eles têm a quantidade de recursos que eles têm é muitíssimo maior que a nossa, e qualquer mudança na postura deles, eles têm uma influência grande no nosso mercado. No nosso mercado, a gente vai ter que continuar acompanhando muito de perto a dinâmica da inflação, a postura e a comunicação do Copom, ou seja, como o governo o Banco Central, perdão, o Banco Central independente agora, vai responder esse aumento de preços. Hoje termina a reunião e deve ser anunciada a Selic, e, ao mesmo tempo, a gente tem, digamos, como um atenuador a valorização do real em relação ao dólar, então, portanto, o comportamento do câmbio, assim como as condições fiscais e políticas do mercado interno, que em geral dão um tom de como o mercado vê as moedas globais e o juro nessas circunstâncias mais incertas. Era isso. Volto para
o Manduca. Obrigado, Milton. Realmente, o Milton trouxe aí um resumo da nossa operação financeira, né? Acho que cabe lembrar aqui que no quarto trimestre de 2025, a única incerteza, ou pelo menos a principal incerteza que existia, era a questão eleitoral para 2026, né? Um cenário em que poderia gerar uma grande volatilidade no mercado, mas que acabou em janeiro e agora mais recentemente com a guerra entre Estados Unidos e Irã, mudando completamente o cenário internacional, o que acaba mexendo com a inflação do mundo todo, né? Isso gera realmente uma apreensão maior ao mercado financeiro. Obviamente que aqui a gente tem, pelo nosso compromisso, pelo nosso passivo, a gente tem a estratégia sempre de alocação e de mitigação do risco, sempre em operações com o menor risco possível, né? Então, praticamente 80% do patrimônio ele está alocado em títulos públicos, né, que tem um risco soberano, significa o menor risco do país, né? Nós não estamos aportando em uma ou outra empresa, né, que poderia sofrer com a crise do petróleo, com inflação, né, não, nós estamos garantindo investimentos com uma rentabilidade melhor e maior do que a meta, né, dos planos, e com o menor risco. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem aqui da parte financeira. Então, obrigado, Milton, obrigado a toda a equipe aí pelo trabalho, obrigado pelo comitê de investimentos que nos apoia, né, na figura do Daniel, do Felipe Riccioli, do Herculano. Muito obrigado a todos aí, assim como o nosso conselho administrativo bastante presente no nosso dia a dia, acompanhando as operações, né, nos orientando, nos apoiando aqui em cada decisão a ser tomada, em cada estratégia a ser tomada. Então, deixo aqui o meu muito obrigado também a todos os nossos conselhos e não menos também no Conselho Fiscal, que também tem nos apoiado de maneira ímpar aí. Bom, acho que aqui nós concluímos a nossa apresentação. Nós estamos aí com um minutinho a mais do que o tempo, mas tivemos algumas perguntas que acho que cabem respostas e esclarecimentos aqui, tá? Se eu vou abordar aqui as principais, vou deixar uma com a Vivian, né, que tem uma parte um pouco mais técnica, mas nós vamos fazendo um bate-bola aqui. A primeira pergunta veio do Marcelo Maia, né? Marcelo pergunta sobre a disponibilização do programa de empréstimo. Tá? Ele cita aqui a lei, né, 19179 de 2025, que garantiu operações. Aqui, Marcelo, só cabe esclarecer, Marcelo e todos os demais que estão participando, cabe esclarecer que sim, teve essa lei que saiu em julho de 2025, mas o que acontece? Essa lei ela não era clara em relação a como as entidades conseguiriam se conectar à plataforma do trabalhador. Né? Então, isso ficou muito vago durante mais de 6 meses, porque nós só tivemos efetivamente um pronunciamento da forma como as entidades poderiam se conectar a essa plataforma, né? Agora em final de fevereiro, praticamente. Né? Então, nós ficamos praticamente 7 meses sem ter a orientação correta de como as entidades poderiam, então, retornar a esse processo. Tá? Então, dito isso, não é uma característica aqui da BRF Previdência, foi uma característica que atingiu todas as entidades. Né? E aí, então, em fevereiro, as entidades tiveram que se cadastrar na plataforma do governo para poder voltar a conceder esse empréstimo, e agora nós estamos dependendo de uma ação em conjunta com a Associação Brasileira das Entidades de Fundo de Pensão, para que ela possa fazer a carga então desse sistema e possa terminar de regulamentar. Então nós estamos num processo então com a ABRAP, né,
numa conversa bastante próxima. Isso é um assunto que está sendo conduzido pelo Milton e pelo time dele, tá? E nós temos todo o interesse em voltar, mas nós só poderemos voltar quando a gente tiver realmente essa operação bem estruturada. Isso, imagino que não vai ser para o mês que vem, nem para o próximo mês, porque é um processo que demora realmente, ele é mais lento do que a gente gostaria, né? Volto a dizer que aqui a gente tem todo o interesse em disponibilizar esse benefício aos participantes, nessa possibilidade de acessar esse recurso aos participantes, mas infelizmente a gente depende dessa regulamentação. Tá? Se tiver ficado alguma dúvida ou qualquer um aqui participando tiver com mais dúvidas sobre isso, podem entrar em contato conosco, tá? As perguntas vão ser respondidas com maiores detalhes, esclarecimentos, ou podemos até realizar um call para maiores esclarecimentos. Então, essa é a pergunta do Marcelo, eu espero ter respondido. A do Francisco aqui, eu vou deixar com a Vivian, mas eu vou fazer uma ponte, né? Aqui nós temos outras duas perguntas, né? Primeiro eu vou responder aqui a do Aldino Engel, que também faz a segunda pergunta, mas primeiro eu vou responder sobre essa da entrada da Marfrig na BRF, se há alguma sinalização de mudança por parte da patrocinadora com relação à gestão na BRF Previdência. Não há qualquer sinalização de alteração, né? Lembrando que a BRF Previdência é uma entidade que tem uma independência de gestão, né? Então, aqui, por hora, nós não temos nenhuma sinalização de que esse processo eu vou chamar assim de fusão, né? Possa interferir nos nossos processos, no nosso dia a dia, na nossa gestão, tá? Dito isso, em relação aqui, né, a segunda pergunta do Aldino, ele fala, né, com o acumulado maior do plano, com o acumulado maior do plano está no plano FAF e este não recebe mais aporte, qual a perspectiva em anos, uma vez que cada ano haverá maior volume de resgate, maior volume de resgate, maior fator de idade, além de outros. Tá, aqui, eu deixei essa pergunta para responder depois, porque acho que ela se conecta um pouco com o que a Vivian vai nos trazer de mais informações técnicas, tá? Aqui, Aldino, o que acontece? Hoje nós temos aqui o plano FAF pagando por mês algo próximo de 22 milhões, né? O que vai dar esses 247 milhões no ano, que foi o que a gente acabou pagando em 2025. Nós temos um crescimento desse valor a ser pago para os próximos mais 6 anos, né? Mais ou menos aí 2032 a gente deve atingir o pico de distribuição de renda do plano FAF. Então a gente deve sair aí desses 247 milhões, a gente vai para 265 milhões, tá? Não é um crescimento tão grande. Isso está muito ligado ao nosso plano de atendimento ao ALM, né, que é a relação entre o que a gente tem de passivo e o que a gente tem de ativo, né? Então, considerando a rentabilidade do plano, o aporte que foram feitos em títulos do governo com vencimentos próximos a dentro desses 5 ou 6 anos. Então, a gente está muito bem casado com isso, né? E aí, então eu deixo com a Vivian, feito essa introdução, eu deixo com a Vivian porque acho que a tua pergunta ela se complementa aqui com a que o Francisco Nogueira fez, e a Vivian vai poder trazer um pouco mais de informações técnicas aqui. Legal, obrigada, Manduca. Obrigada ao senhor Francisco Nogueira pela pergunta, eles realmente foi uma pergunta bem pertinente, né? Ele comenta em relação ao resultado do plano FAF, né? Então,
a meta do plano FAF foi 9,09 e o resultado 9,98, né? E aí ele pergunta como, assim, mesmo tendo uma rentabilidade acima da meta atuarial, como pode ter crescido o déficit contábil, né, de 101 para 178, um aumento de 76%, né? A gente explica no relatório anual que em relação ao déficit acumulado, né, apesar de ter apresentado uma rentabilidade superior à meta, o aumento do déficit no exercício foi influenciado, sobretudo, por perdas da experiência associada às novas concessões. O que é isso, senhor Francisco? Nós temos dois grupos de participantes dentro do plano, né? Nós temos aqueles participantes que já recebem benefício, que a gente chama de concedidos, né? E aqueles participantes que estão a conceder, né? Que são participantes ainda que trabalham, né? Que estão ativos e ainda não atingiram a elegibilidade dos benefícios. A toda avaliação atuarial, então, todo final de exercício, por isso que esse processo ele é extremamente importante, né? Nós avaliamos todas essas condições. Então, a pessoa que tem um benefício concedido, né? Então, eu já estou com o benefício dela provisionado. O que pode acontecer com essa pessoa? Talvez ela viver mais do que a gente esperava ou viver menos do que a gente esperava nas hipóteses matemáticas. Então, tudo isso sensibiliza meu déficit independente do ativo, independente do resultado do ativo. Da mesma forma, nos benefícios a conceder, né, então eu tenho uma estimativa de benefício que eu vou pagar para essa pessoa. Mas no decorrer, né, e principalmente no momento da concessão, isso pode variar para mais ou para menos, né? Então, essa explicação que a gente deu no relatório anual, ela se refere justamente a isso. Então, eu tive uma quantidade de concessões aí durante o ano de 2025, e quando eu fui olhar o valor que eu previa de pagamento de benefícios versus o valor que efetivamente eu concedi de benefícios, nós tivemos aí essa perda de experiência, então esse valor um pouco maior do que a gente esperava. Em relação ao patrimônio total do plano, né? Isso não é um ponto que a gente acompanha com muita cautela, com muita assim, com um olhar bem atento para essa situação do plano, mas não é nada que venha a gerar algum problema estrutural do plano FAF, né? Se tivermos algum problema estrutural do plano FAF, isso é sinalizado pelo atuário externo. Então, assim, as concessões que a gente previa, em especial durante o ano de 2025, ela foi maior do que de fato a gente previa, né? Então, o que de fato aconteceu foi maior do que o que de fato a gente previa. Isso sensibilizou o nosso déficit, independente dos resultados de investimentos. Então, no fechamento do ano, a gente olha o que rentabilizou o investimento, mas também a gente olha novamente, então, todo ano a gente olha a nossa base. Então, todo ano a gente olha o que aconteceu, então a gente olha a experiência do plano, né? E precifica novamente o nosso ativo. Então, esse é o primeiro ponto da tua pergunta, né? É esse ponto, e linkando o que o Manduca falou, né? Nós temos uma curva de pagamento de benefícios, né? Então, nós temos uma expectativa, nós sabemos, de acordo com as previsões atuariais, né? Nós sabemos exatamente esse fluxo de pagamento. Então, quando que a gente vai ter o pico do nosso pagamento e quando que a gente vai diminuir o pagamento dos benefícios. Uma notícia positiva aí para o plano é que essa duração do passivo ela tem caído durante os anos, né? Então a gente não tem nenhuma expectativa de crescimento ou de uma diferenciação muito grande entre o que a gente planeja com o que de fato acontece, né? Tudo isso, essas informações a gente presta para o órgão fiscalizador, para a Previc, então a gente informa essa variação de previsibilidade, né? Para que a gente tenha sempre um acompanhamento muito alinhado, né? E aí a segunda parte da pergunta, né? Eu dividi aqui sua pergunta, tá, assim, senhor Francisco, para que a gente possa ter um entendimento maior, né? Então, você fala assim, de qualquer forma, no meu entendimento, embora o ajuste esteja com saldo de 109 em 2025, numa hipótese de uma retirada de patrocínio, por exemplo, tem que trazer tudo a valor de mercado. Ou seja, se tivesse sido em 31/12, o déficit seria de 179. Não necessariamente, tá? Porque
na ocasião de retirada de patrocínio, de fato, a gente tem que trazer todos os títulos a valor presente, né? Uma eventual retirada de patrocínio é um processo muito longo, né? Um processo fiscalizado pela Previ, que é um processo que a gente define todos os termos de retirada de patrocínio com atuário, com advogado, com uma série de regras de governança, só que a gente traz tudo a valor presente, né? Então depende muito da cotação do título naquela data, né? Naquele momento de retirada de patrocínio, né? O ajuste de precificação ele é olhado sempre em possível equacionamento de déficit, né? Então, para vocês verem, a gente estava negativo, com o ajuste de precificação a gente se tornou positivo e por isso a gente não equaciona ou não cobra contribuições. Então, assim, eu estou respondendo aqui a pergunta do seu Francisco, mas como o Manduca comentou aqui, a gente não tem nenhuma sinalização, né? Nenhuma mudança em relação aos planos de benefício da BRF Previdência, então eu estou aqui só falando de retirada de patrocínio para responder a pergunta do seu Francisco e experiência de mercado de plano de previdência, né? Mas reforço aqui que nós não temos nenhuma sinalização nesse sentido. Tá? Espero ter respondido e me coloca aí à disposição se eu sei que são conceitos muito técnicos, né? Se alguém ficou com alguma dúvida ainda nesse ponto, pode mandar aqui pelo chat, pelo nosso link aí de pesquisa. Se for preciso, eu entro em contato diretamente com o participante, a gente marca uma agenda, mas é importante que que esses conceitos fiquem muito claros aí para todos os participantes. Manduca. Obrigado, Vivian. Obrigado a todas as perguntas que nós tivemos aí. Eu queria, antes de encerrar, pedir para que vocês, se possível, preencham aqui a nossa pesquisa de satisfação. Ela é uma pesquisa bastante rápida, né? Uma pesquisa que leva menos de 1 minuto, e o objetivo aqui é que a gente possa ouvir a opinião de vocês, né, para que a gente possa melhorar a nossa condução em próximos eventos, que a gente possa melhorar a nossa condução de gestão da entidade, né? Então é realmente ouvir um pouco de vocês. Então quem puder, tiver disponibilidade, é bem rápido, tá? Então peço que, se possível, preencham a nossa pesquisa, tá bom? Pessoal, novamente eu gostaria, então, como nós já estamos aí a 16 minutos passados da nossa previsão, eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram aqui até o final, né? Nossa presença aqui foi constante, não tivemos, mesmo aqui durante as respostas, ninguém deixou de nos acompanhar durante a transmissão. Então, queria muito agradecer a todos vocês, agradecer pela confiança no trabalho, né, agradecer novamente a todo o time aqui da BRF, né, BRF Previdência. Muito obrigado, estou à disposição e quem tiver qualquer outra dúvida, sugestão, por favor, fiquem à vontade em entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, tá bom? Vai ser um prazer responder, vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. O nosso objetivo aqui realmente é ser o mais transparente possível. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma excelente quarta-feira, excelente final de semana. Obrigado. Muito obrigada e um bom dia para todos. Valeu, obrigado.